glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Vamos lá, né, irmão? Para a 11ª lição bíblica das lições CPAD, segundo trimestre 2023. Estamos aí um pouco atrasado. Estamos falando sobre relacionamentos em família. E agora nós vamos ler sobre os prejuízos da mentira na família, né? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, meu Deus, aqui estamos direto, Senhor, meu Deus, pelo canal Monte Jesus, pela essa plataforma do YouTube, meu Deus. Graças te damos por esta oportunidade, por esse dia de estarmos aqui comentando, lendo, estudando essa revista, esse estudo, meu Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado com sabedoria, inteligência, temor a Deus para estar, Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Trazendo para nós, meu Deus, as revelações bíblicas que eu creio que o Senhor, meu Deus, tem dado àquele que o pede e o teme de todo o coração. Amém, Jesus, graças a Deus. Vamos lá, então. Nós vamos para a introdução, onde nos diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-pentecostal, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja, cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência. Alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Lembrando que isso aqui está em Atos capítulo 1, né? Então, foi o início da Igreja de Cristo, um exemplo aí para nós, né? Mas isso tem mais de 2000 anos, né? Então, não vamos cair na pegadinha de você entrar na igreja e alguém pedir a tua casa, o teu carro, e você ir lá e ofertar. Não faça isso em nome de Jesus Cristo, tá? Porque isso aqui foi logo no início da igreja, isso aqui foi logo quando Jesus foi arrebatado. Hoje nós estamos vivendo dias finais, tá? Aqui tinha realmente os verdadeiros apóstolos para fazer a distribuição, né? A distribuição e partilha dos bens, né? Não é igual aos dias de hoje. Hoje nós temos, já tem mais de 2000 anos que isso aconteceu, nós temos hoje, infelizmente, um esfriamento na igreja, a qual os próprios homens e mulheres de Deus estão se desviando, caindo, né? Adulterando, se prostituindo. Os apóstolos aqui não, eles deram o exemplo, né? Tirando Judas aí, e foram até o fim, servindo a Deus com temor e tremor, como diz a Bíblia, que nós devemos que servir. Perdão, né? Em Atos capítulo 2, versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, tá bom? E perseverando unânime todos os dias, tá vendo? No templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, tá bom? Então essa é a igreja primitiva, tá? Nós temos que tomar cuidado, porque muitos falsos profetas, muitos irmãos e irmãs aí que eram benços, têm se esfriado, têm abraçado aí outras doutrinas, né? Doutrinas mundanas, ensinamentos mundanos, e infelizmente a igreja tem se desviado, né? Desviado da verdadeira comunhão, tá?
Nós lemos aqui sobre Ananias e Safira, tem Atos capítulo 5, com mais precisão, tá bom? Vamos lá então. Uma conversão duvidosa, aí nós vamos ler aqui o tópico 1, né? Parágrafo 1, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida. Isso é muito importante. A conversão verdadeira, a transformação de vida. Você deixar aquilo que fazia e se voltar a Deus de todo o coração. Alcançando pelo poder do Evangelho, ou seja, alcançada pelo poder do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados, segundo João 3,3, né? Tem que nascer da água do Espírito, Jesus ensinou a Nicodemos. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecoste, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelaria na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Infelizmente, esse casal aqui entrou na igreja trazendo as coisas do velho homem, do mundo, conforme a gente fala, né? E aí quis agir de uma forma enganando a si mesmo, né? Não enganando o pastor Pedro, né? O presbítero Pedro, o apóstolo Pedro, mas sim trazendo aí condenação para eles mesmos, tá bom? Às vezes as pessoas pensam que nos ofendendo está ofendendo a nós, mas na verdade está ofendendo eles mesmos quando nos ofende, porque o Senhor que peleja por nós, tá? Então, parágrafo 2, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Está em Atos capítulo 2, versículo 42. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo dos grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua pelos seus membros, vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Lembrando, né, vou repetir aqui, que essa é a igreja primitiva. A igreja é instituída para ajudar. A igreja é instituída para trazer uma comunhão entre a família. Ninguém precisar, ninguém passar necessidade. E aí a igreja pega e divide as ofertas entre aqueles que necessitam, os necessitados, aqueles que precisam. Supre a necessidade que não tem, porque quem já tem, glória a Deus. Então, o dinheiro arrecadado, claro, é para a manutenção da igreja, né? Mas também para suprir aqueles que não têm ou aqueles que estão passando necessidade. A igreja é formada, segundo Atos capítulo 2, aí, justamente para esse fim, e não para exploração, não para comercialização, e muito menos para a deturpação do evangelho. Não pode agir dessa forma, né? Parágrafo 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja, os apóstolos e a igreja, né? O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira
fingiram, né? Fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Então tá aí, né? Lembrando que nós estamos lendo aqui esse estudo sobre Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, tá? No parágrafo 4, quando a mentira e o engano enchem os corações, cheio do espírito incisivo com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Porque é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominam, ou seja, dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja, consequentemente a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Aqui é um ponto muito sério, né? Muito sério e muito importante a gente prestar atenção. Isso está em Atos capítulo 5, versículo 4, né? Onde muitos podem falar mal contra a minha vida, contra a vida do pastor, contra a vida dos irmãos, das irmãs, e tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar falando contra o próprio Deus. E foi o caso de Ananias e Safira, né? Esse Pedro aí está querendo enricar, está querendo ficar milionário às custas dos irmãos e das irmãs, então não vamos cair nessa não. Vamos aí dividir o dinheiro e vamos falar que estamos dando tudo. E tá bom, ele não tem nada a ver com isso, o dinheiro é meu, né? E o Senhor, ele repreende aqui Ananias e a sua esposa, né? Ananias e a sua esposa Safira, justamente não foi bem por causa do dinheiro que eles ficaram, que eles poderiam também não dar nada, mas sim por causa de achar que aquilo vinha de Pedro, e na verdade estava vindo do próprio Deus, aquela decisão, ou seja, aquela vontade, né, que Barnabé teve de doar tudo que tinha, vender a terra e doar. Então essa vontade vinha de Deus na vida de Barnabé e na vida daqueles que estavam fazendo. E eles achavam que eram os apóstolos que estavam mandando a igreja fazer isso. Você está entendendo? Então, quando os irmãos e irmãs, e aí nós aprendemos o ensino de voto, o ensino de devolver o dízimo, o ensino de ofertar. Quando você fazer isso, faça de livre e espontânea vontade. Se Deus colocou no teu coração a quantia, o valor, que você mais na frente não vá murmurar. Não é porque o pastor está pedindo, não é porque a igreja está pedindo, mas sim que Deus colocou no teu coração para ofertar aquela quantia. Às vezes pode ser o dízimo, pode ser um valor duplicado, triplicado, e pode ser um valor menos que o dízimo. Não tem problema. Aquilo que Deus colocou no teu coração, oferte com alegria. Sabendo que você não vai se arrepender mais na frente. Você está fazendo de amor, como que para Deus e não para o homem. Tá bom? Em nome de Jesus. Então tá aí. Vamos ler aqui agora sobre o tópico 2 aqui, que é o problema na mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família, o parágrafo 1º, Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a armadilha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãos, mas mentem, ou seja, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família o esposo ou a esposa, filhos ou filhas, outros membros,
fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros, está em Colossenses capítulo 3, versículo 9, né? E ainda mais, né? A Bíblia diz, bem claro, que está lá em João, né? Que o mentiroso, quem é o mentiroso senão o diabo, né? Que mente desde o princípio, tá bom? Então a mentira não é de Deus. Vamos aqui ler o parágrafo 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma, assim devemos viver, dominados pelo espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Está em João, capítulo 8, 44, né? Eu queria ler esse versículo aqui. João, quando Jesus repreende ali os fariseus, né? João 8, 44. Vamos ler aqui para estar mais claro, em nome de Jesus. Que vai falar assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, lá em Gênesis, antes de Gênesis, né? E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então tá aí. Tudo que é formado na mentira não é de Deus, é do diabo, tá? E aí nós vamos, inclusive, teatros, novelas e filmes que são baseados na mentira, em uma ficção, em mentalidade fictícia. Não é de Deus, isso é do diabo. Porque Deus, ele não é Deus de confusão, e sim Deus de clareza, tá bom? Então, quando é baseado na verdade, é uma coisa. Quando é baseado na mentira, é outra. Ah, irmão, mas a novela, como está falando aqui, é baseado na verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando tem um ator ou uma atriz, e aí está o pecado da mentira, que, vamos dizer assim, que na novela se faz que é crente, ou se faz que é uma pessoa que não é. Na realidade, ele é outra pessoa. Então, isso ele está fazendo uma mentira. Isso não é de Deus, tá bom? Então, devemos fugir disso aí. Só para resumir aí. Vamos lá, então. O problema da mentira dentro da família. Já li, né? Agora, o parágrafo 2. Quem faz isso da mentira estar dominado pelo poder da carne? Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e esse se opõe à carne para que não façamos o que ela quer, ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma, assim devemos viver dominado pelo espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Eu li até aqui, né? Estou repetindo aqui, mas para entender melhor. Aí li João 8, 44, 45. O 45, na verdade, é mais porque vos digo a verdade, não me credes. Pronto. Se ela domina a mentira, né? Se ela domina o crente, significa que não estar mais no espírito, mas na carne. Então tá aí. Nós devemos viver em espírito, não cumprir as concupiscências da carne. O tópico 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O parágrafo 1 vai nos dizer assim: cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está afadada ao fracasso, semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira. No Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo
chefe era Acã. Isso aí nós fizemos esse estudo aí já, né? Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar consigo os despojos. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Está em Josué 7. Então, é preciso tomar cuidado também na família, quando a gente puder, não aceitar mentira dentro de casa, né? Mas sim sempre trabalhar com a verdade. Parágrafo 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acham no casal. Ananias e Safira, por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Aos servos de Deus, cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Vamos agora ler o parágrafo 3, que nos diz: não deixe o inimigo agir na família. Eita, meu Deus. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás do teu coração? Lembrando que a leitura que eu estou dando um estudo aqui, eu não li, mas a leitura é Atos, capítulo 5, do 1 ao 11, tá? Então, estou falando que capítulo 5, versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás do teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para destabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, está em Tiago 4, 7. Então, temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Como fazemos isso? Discutindo, brigando? Não, nós fazemos isso vigiando e orando e dando exemplo, tá bom? É preciso estabelecer uma camada de proteção na família contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia, trabalhando, claro, essa camada de proteção, trabalhando e vivendo com a verdade, né? Conclusão: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea. Membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, está em 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Tá bom? Lembrando que nós eu não li aqui, vou passei mais rápido em nome de Jesus, né, para o vídeo não ficar tão longo. Em Atos capítulo 5, do 1 ao 11, a leitura bíblica, eu vou ler aqui para completar e encerrar. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando-a à parte e depositando aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava ao teu poder. Porque firmasse esse desígnio em seu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e morreu, né? E um grande temor veio sobre todos os que a ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim,
portanto. Então Pedro lhe diz, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando, os jovens acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então tá aí, né? É uma passagem terrível, né? Se você for ler aí o livro, não lembro a passagem agora, mas se eu não me engano, também aconteceu isso aqui em 1900. O livro Heróis da Fé, né? Vai falar de um grande homem de Deus aí também, que pregava aí na praça e também aconteceu mais ou menos parecido, né? Eu não vou trazer agora, mas você pode estar lendo esse livro aí que eu indico, que é um grande livro aí para a gente estar lendo, né? Heróis da Fé, os 20 homens mais usados da mão de Deus, de 1500 para cá, tá bom? Deus abençoe, vamos fazer a oração final, a oração da fé, tá? Nós vamos estar trazendo aí a 12ª lição e 13ª eu vou estar encerrando aí esse segundo trimestre, né, já atrasado, e vamos entrar aí no terceiro trimestre, que já está aqui na minha mão, que é a próxima revista dos estudos bíblicos, das lições bíblicas CPAD 2023, que é a Igreja de Cristo, o Império do Mal, terceiro trimestre, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Encerrando aqui, estamos aqui na 11ª, eu vou ler a 12ª e 13ª e encerrar e entrar no terceiro trimestre. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, por esse dia, obrigado por cada um que está conosco, que vai estar. Meu Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas, para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão e a graça do nosso Senhor Jesus esteja, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, né? Inscreva-se aí, deixe seu like, seu comentário, e até a próxima aula, até o próximo estudo, em nome de Jesus. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Quem esteve aqui com você foi o nosso irmão Silva, direto do canal Mundo de Jesus, aqui pela plataforma do YouTube. Deus abençoe.